Dicas de saúde. Dicas de saúde. Então, aqui com o personal trainer, profissional da educação física, Bruno Rodrigues. Bom dia, Bruno. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Vamos conversar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas, meu amigo. Vamos lá, é verdade. Dor depois do treino, Bruno. Muita gente toma anti-inflamatório, né? Obviamente, né, que existe um limite, né, entre o que é permitido, né, sentir a dor. É uma dor que você vai explicar pra gente. E óbvio que tem aí, né, uma dor que não. Isso aí você já está incapacitado, não consegue se mexer e tal. E é por isso que você está aqui para falar disso, dessa dor que se sente normalmente depois de uma atividade física, depois de um treino de musculação. Isso é sinal de que o treino funcionou, o exercício funcionou, ou é um mito, hein, Bruno? Vamos começar perguntando disso, né, meu amigo? Porque muita gente acredita, Bruno, que se não sentir dor no dia seguinte é porque o treino não valeu. E aí, isso é verdade ou é mito da atividade física? Daniel, isso é um dos grandes mitos, meu amigo, dos grandes mitos, mas muita gente ainda tem muita dúvida sobre isso e a gente vai esclarecer agora. Que é o seguinte, a dor muscular depois do treino, ela não é um indicador de que o exercício funcionou. Então, eu vou repetir para os nossos ouvintes armazenarem bem essa informação. A dor muscular depois do treino, ela não é um indicador de que o treino funcionou ou não funcionou. Ela só mostra para a gente que o nosso corpo, ele foi exposto a um estímulo no qual a gente ainda não está adaptado, né? Então, assim, quando a gente começa um treino novo, ou a gente aumenta a sobrecarga ali, o peso, ou a gente aumenta o volume, ao invés de 2 vezes na academia na semana, a gente foi 3 vezes ou 4 vezes, é comum a gente sentir um pouco de dor. Mas conforme o nosso organismo vai se adaptando, Daniel, a gente vai continuar evoluindo com os treinos, mas sem sentir praticamente nada. O que indica realmente que o treino foi bom, que funcionou, vai ser a melhora da força, né, do nosso condicionamento, a melhora da nossa disposição, da saúde, e não necessariamente, Daniel, o quanto a gente ficou dolorido no dia seguinte. Então isso é um grande mito, meu amigo. Entendi. Então é possível ter um excelente treino e não sentir nenhuma dor no dia seguinte, Bruno? Perfeitamente, Daniel. É totalmente possível, principalmente se você já treina há bastante tempo, se você já está bem adaptado, se você tem boa resistência muscular, se você tem boa força muscular, se você tem boa experiência com o treinamento que você está fazendo, é totalmente possível ter um bom treino, ter bons e eficientes resultados, sem que no outro dia ou até 2 dias depois, 48 horas depois, você não sinta nenhum tipo de dor. E se eu sentir 48 horas depois, eu fiz um treino de membros inferiores, foi um treino de perna aí na quarta-feira, aí hoje, sexta-feira, que eu tô sentindo, Bruno? Totalmente normal e é considerado a dor muscular. Só que a gente ainda esquece que a dor muscular, ela é de início tardio. O que é isso? Exatamente como o próprio nome diz. A gente treinou, você falou, treinei quarta-feira os membros inferiores, mas eu só comecei a sentir ali o quadríceps, né? O posterior de coxa hoje, sexta-feira, que dá mais ou menos 48 horas depois do treino que eu fiz. É totalmente normal. O músculo, ele leva um tempinho a mais também para entender essas adaptações, e essas adaptações que vão gerar dor, elas são totalmente comuns. Então, de 24 horas até 48 horas para iniciar as dores pós-treinos é totalmente comum e totalmente apresentável, tá, Daniel? E treinar o músculo ainda dolorido, Bruno, isso aí é aceitável? Isso pode atrapalhar a recuperação, aumenta o risco de lesão? O que você diz? Dá para fazer o treinamento com o músculo ainda dolorido, mas esse treinamento ele precisa ser de menor intensidade. Nós indicamos sempre o seguinte: se o músculo ainda está muito dolorido, vamos buscar fazer um treinamento que foque outros grupos musculares, né? Para a gente dar realmente o tempo do intervalo de descanso e de recuperação para aquela musculatura que ainda está dolorida, recuperar totalmente. Isso também é uma forma de você entender que o seu músculo dolorido ainda não está totalmente recuperado. Mas você pode fazer um treinamento para esses grupamentos musculares desde que seja de menor intensidade. Porém, na dúvida, vai fazer o exercício naquele dia?
busque fazer um treinamento para os outros grupamentos musculares que não Certo. estejam doloridos em detrimento disso, para que realmente não haja risco de lesão ou de você se machucar mais seriamente, Daniel. Entendi. Bruno, quais dores são consideradas normais, então? E quais seriam sinais de alerta para procurar um médico ou até um fisioterapeuta, quem sabe? Bom, as dores, como a gente conversou, do treino, são dores que são dores mais difusas ali, são dores mais pontuais, né? O seu músculo apresenta uma certa rigidez, né? Então, assim, poxa, eu tô um pouquinho mais rígido, dá uma dolorida, dá uma dorzinha no meu bíceps quando eu preciso esticar o meu braço, né? Então, assim, isso é dor do treino, porque, eu lembrei que eu treinei o meu bíceps também ontem ou anteontem. Então, são dores que não lhe fazem perder função. Certo. Já as dores que te fazem perder função, vamos usar o seu exemplo que você disse do treino de quarta-feira dos membros inferiores. Você treinou e você começou a sentir muitas dores no joelho ao ponto de te dificultar levantar e sentar de uma cadeira, subir e descer umas escadas, ou simplesmente caminhar, Daniel, que vai te gerar muitas dores nos joelhos ou nos pés, aí não. Aí a gente tem perda de função e isso realmente pode ter um grau mais sério e isso pode ser uma lesão mais séria. Então é interessante a gente procurar um fisioterapeuta ou até mesmo um médico ortopedista, como você disse. Tá A grande certo. diferença é a perda de função. Se a Tá dor que eu certo. estou sentindo é aquela dorzinha pontual, ok. Mas se eu perdi função, aí a gente já está falando de uma lesão mais séria. E anti-inflamatório só se estiver doendo demais, né, Bruno? Meu amigo, os anti-inflamatórios, eles são medicamentos que vão controlar exatamente o processo inflamatório, só que eles podem ser utilizados exatamente como você disse, em casos mais severos de dor. Não é sinônimo de treino eficiente, Daniel. A gente pode fazer um bom treino sem sentir dor no outro dia ou até 48 horas depois. Quanto mais dor, Bruno, maior o ganho de massa muscular ou não necessariamente? Não necessariamente, Daniel. Como a gente já conversou, a gente vai sentir um pouquinho de dor com a mudança ali, com as adaptações do treino novo. E sentir dor, um pouquinho de dor também, é importante para essas adaptações serem funcionais para o aumento da massa muscular, mas não necessariamente uma grande quantidade de dor. Então, aproveitando o que você disse agora, quem não sente dor é porque precisa aumentar um pouco a carga? Também não, Daniel. Quem não sente dor já está bem adaptado ao treino, mas mesmo assim consegue ter boas adaptações, tanto para o processo de emagrecimento quanto para o processo de aumento de massa muscular. Caminhar ou fazer um exercício leve ajuda a aliviar a dor muscular? Sem sombra de dúvidas, porque é um exercício de moderada a mais baixa intensidade e vai ajudar no processo recuperativo dos músculos que estão ainda doloridos, Daniel. Então é uma excelente estratégia. O excesso de treino, Bruno, pode provocar perda de desempenho, mesmo que em busca hipertrofia, né? Formar mais músculos? Sem sombra de dúvidas. E o excesso de treino, ele precisa ser combatido. Muitas pessoas acreditam que quanto mais treinar, mais terão resultados. Mas, na verdade, a gente precisa controlar bem a intensidade e, de preferência, oscilar essa intensidade. Um dia mais intenso, um dia mais leve, um dia mais forte, um dia mais moderado, porque isso sim vai conseguir fazer o seu músculo recuperar e ter boas adaptações a nível de ganho muscular. Então, o descanso faz parte do treino, né, Bruno? Descanso também é treino, como a gente já vê muito na internet. É fundamental ter um bom descanso, uma boa noite de sono, boa alimentação, hidratação, porque tudo isso são fatores que auxiliam no processo da evolução muscular. Então, pronto. Então, o músculo cresce durante o treino, né, Bruno? Não é durante a recuperação, né, meu amigo? Na verdade, é o contrário, meu amigo. Desculpa, o músculo durante o treino e cresce durante a recuperação. É isso, o músculo cresce na recuperação, no descanso, não é durante o treino, não é isso? Perfeito, exatamente isso. Perfeito. Então tá aí, gente. Descanso faz parte do treino para você que quer ter resultado. Então tá aí. Bruno, muito obrigado, tá, meu amigo? Obrigado mesmo. Essa conversa acho que é muito legal, né? Para quem já saiu da academia sem conseguir aí, poxa, sentar na cadeira lá, sentar no banco do carro, né? Então no outro dia lembrou, saiu, se levantou cheio de dor nas pernas, né? Então, tá aí, a gente conversando, né, sobre esses mitos aí da musculação. Bruno Rodrigues está lá no Instagram, @BrunoRMRodrigues, né, e tem o seu instituto também, né, Bruno? Isso, Daniel. Tem o @Instituto Bruno Rodrigues, onde a gente também consegue conversar mais sobre esses temas e mostra um pouquinho também do nosso dia a dia, tratando dos nossos alunos e pacientes que também sofrem com dores, lesões, grupos especiais, como idosos, cardiopatas, hipertensos e muito mais. É só conferir lá no @Instituto Bruno Rodrigues, Daniel. Tá bom, um abraço, meu amigo. Muito obrigado, viu, Bruno? Forte abraço a todos. Bom dia. Bom final de semana. Pra gente.